Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Evolução Condominial. Eu sou o Fernando Neres, síndico profissional. Estou aqui com meu amigo e host desse podcast, Nil Evangelista. Eu sou o Nil Evangelista, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Evolução Condominial. Hoje nós estamos com um convidado especial, nosso amigo Thiago Lopes, especialista em elevadores. Thiago, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Obrigado, Nil. Obrigado, Fernando. É um prazer imenso aí estar aqui com vocês, podendo participar um pouquinho aqui desse momento, né? E agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Espero que seja um momento agradável aí, que eu possa contribuir um pouquinho com vocês aí que com certeza estão no dia a dia aí à frente dos Elevador condomínios, né? Elevador é um assunto sério, né? É a alma, né, do condomínio, né? Elevador tem tudo a ver, elevador e condomínio tem tudo a ver. Thiago, a gente estava até conversando antes aqui, eu e o Nil, a gente ouviu falar que o elevador é o meio de transporte mais seguro, né? Conta pra gente um pouco essa trajetória sua, né, da sua vida, até você conseguir começar a mexer com elevadores e realmente o elevador, ele é o meio de transporte mais seguro? Boa pergunta, sempre as pessoas trazem esse tema, né? O elevador é o meio de transporte mais seguro que existe, sim, tá? E falando um pouquinho de mim, né? Como pessoa, meu nome é Thiago Lopes, sou casado com a Thaís, 23 anos, né? Olha, tem história. Bom, tem história. Tem um casalzinho de gêmeos, o Arthur e a Manuela, tem 8 anos, Chique. Goianos, Chique. nasceram em Goiânia e eu voltei pra Minas. É o que vale na vida, né? É, minha terra. O quê? É o motivo de eu sair todo dia de casa com prazer e voltar, né? Amém. Com certeza. Sou isso daí. Então, são 8 anos, né? Falando do Thiago profissional, né? Bacana a minha história, que foi o elevador apareceu de uma forma um pouco do nada, vamos dizer, né? Tava lá no bairro onde eu morava, via meu tio chegar sempre, meu tio montava elevador para uma multinacional, e eu, com aquela curiosidade de menino, né? Tinha 15 anos, entender como é que era, e ele falava um pouco comigo. E aí, nesse falar um pouco comigo, num determinado momento, apareceu uma oportunidade que a empresa que ele montava elevador, uma multinacional, né, a qual eu trabalho até, ia ter o menor aprendiz do Senai. É uma parceria que as empresas fazem com o Senai para pegar essa molecada nova aí e fazer um curso profissionalizante. E eu entrei, passou para mim, fiz a matrícula, achei assim uma coisa um pouco fora do momento para mim, pô, 15 anos, moleque ainda, pô, já fazer um curso Visão a longo prazo, né? Visão a longo prazo, né? A gente não teve tanta oportunidade quando criança, então aquilo ali era uma coisa um pouco diferente para mim, né? Enfim, faltava 30 dias para fazer essa prova, coloquei nas mãos de Deus, falei, seja o que Deus quiser, assim como tudo na minha vida eu ponho nas mãos de Deus e Deus tem me abençoado cada vez mais e tem conseguido dar passos aí calculados, né? Então meu tio falou, fui lá, fiz a prova, graças a Deus eu passei nessa prova, né? Foi uma alegria imensa, né? E comecei a fazer o curso no Senai, 2 anos de curso, mecânica geral, a princípio, tá? Não tem nada a ver com elevadores, mas a empresa patrocinava esse meu curso e eu fui tendo um vínculo. E sempre eu ia lá na empresa e pedi uma oportunidade, né? Tava acabando o curso, eu falei, pô, gostei do dinheirinho caindo na conta, gostei do que eu tava aprendendo. E o Senai ensina muito essa vivência industrial, né? Como se comportar, uniforme. E é uma fase da vida importante, né? O cara ali 15, 16 anos, é a fase que ele precisa, né, tomar a tendência na vida. Então é importante isso. Quando a molecada tava brincando de bola lá no bairro, fazendo coisa errada, eu tava descendo com a minha bicicletinha pra ir fazer o curso lá e... Focado, enfim, né? Focado, né? E a empresa deu muita oportunidade, e aí, enfim, terminou o curso do Senai, eu procurei a empresa, pedi a oportunidade de emprego, de tanto eu ser chato, acho que eles falaram, eu vou dar um emprego pra esse cara, que aí ele vai parar de ficar me enchendo o saco, né, vamos dizer assim, e vamos... dar oportunidade. Enfim, entrei na empresa, fiquei 8 anos na área técnica, tá? Fazendo manutenção de elevadores, conhecendo o produto, vários tipos de equipamento, né? E fui seguindo carreira. E hoje sou gestor operacional, né? Cuido de uma região. Hoje é o e tô cara, aí. E é uma... o cara é alto executivo da empresa. Pois é. E é uma situação que envolve muito coração, né? Sim. Porque 15 anos de idade, tomar a decisão de que ia seguir esse rumo, foi uma decisão tomada com o coração, né? Porque com 15 anos a gente não pensa muita coisa, assim, de razão. Vai na emoção. Quero ser bombeiro, quero ser polícia, quero ser alguma coisa. Você escolheu trabalhar com elevadores, então você colocou emoção também, o coração. Isso, e na época eu tinha um sonho muito grande em servir o exército. Até porque veio meu irmão, né? Aquela roupa do exército, fardar aquela coisa de menino, exército, coisa legal. E foi justa na época, eu fiz 18 anos, terminei o curso do Senai, teve a oportunidade que eu bati na porta da empresa, ela falou que ia me contratar, e eu me alistei pro exército. E aí foi uma escolha difícil, o amor de ir pro exército e uma profissão que eu tava me encantando ali, que eu tinha visto meu tio,
que eu fiz o curso, ele tinha um vínculo. Enfim, 23 anos faz agora. Fazer essa escolha. Você não serviu o exército, então? Não servi o exército. Abri mão do exército, mas enfim. Esse ano faz 23 anos que eu estou na empresa, ou seja, uma paixão mesmo. Tá no DNA, tá no sangue. Então... Legal, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, aqui a gente fala de condomínios, né? Mas aqui tem uma história que é para a vida toda, né? Para inspiração para todos nós. Uma referência. Uma referência para todos nós. Tiago, voltando para o tema de elevadores, que nós, síndicos, estamos no dia a dia ali lidando com interface com as empresas de elevadores, direto chega pra gente cartas propostas, ou mesmo o técnico tá ali fazendo uma manutenção, e ele fala nomes técnicos para alguns síndicos. Sim. Exemplo, isso aqui é o operador de porta, isso aqui é o inversor de frequência, isso aqui é o painel de comando. Didaticamente, traça pra gente assim, um esqueleto do que seria um elevador, das principais peças e pontos pra gente poder, os síndicos que estão nos assistindo, os moradores, os conselheiros, né? Quando chegar uma carta proposta pra eles de uma peça, eles sabem, isso eu lembro lá do podcast, o Thiago explicou que isso é assim, assado. Explica pra gente, por favor. Então, muito importante, Fernando, a pessoa saber o que tá trocando e aonde aquela peça vai, né? Então, o elevador, como é que funciona? Comparado até com o corpo humano, né? Você tem muitos elevadores que tem a casa de máquinas, que é um andar acima do último nível, né? Que é uma sala de máquinas, lá fica o cérebro do elevador, a cabeça dele, o que pensa, né? E o maquinário, que é o que faz o tracionamento. Dentro da caixa de corrida, existe a caixa de corrida, que é onde tem os andares, e o último andar inferior, que é o poço do elevador, né? Então, como é que funciona? Dentro da caixa, vai ali a parte de porta, fiação, toda a comunicação do cérebro, que é o comando que fica lá no último andar na casa de máquinas, com a cabina do elevador, que é onde faz todo o processamento, né? E o último andar inferior, que é o poço do elevador, que o pessoal tem muita dúvida, como é que é o poço? O poço geralmente tem ali seu 1,70 m de profundidade abaixo do nível do primeiro pavimento, até porque a cabine, quando ela desce do elevador, tem espaço ali. Tem um espaço, que é todo o maquinário dele, e se o elevador descer com excesso de peso, ele deslizar e ter um apoio embaixo, que é onde ficam os amortecedores, os sensores, e fica também ali o sistema do limitador de velocidades, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é uma coisa muito importante do elevador. Então, resumindo, cérebro, que é lá no último andar, a caixa de corrida, que é o corpo dele ali, e o fundo do elevador, que é o poço, é onde tem alguns dispositivos ali, tá? E, aliás, tem elevadores mais modernos que já não tem o último andar acima como casa de máquinas. No último andar, na última parada superior, né, na porta do elevador, tem uma estrutura ali que é o comando dele, ou seja, a atualização tecnológica, né? E a internet nas coisas também. Então vai reduzindo e a máquina fica logo acima do último andar dentro da caixa e no último andar fica o comando. Então é muito importante. E é importante também, os síndicos profissionais ou os síndicos que estão assumindo agora, procurar o técnico que faz a manutenção e procurar entender, como é que é o meu elevador? Como é que funciona? É igual o carro. A pessoa pega um carro, nunca viu. Você passa de um carro manual para um carro automático. Como é que funciona? Tira essas dúvidas. Tira com o técnico. Porque é um equipamento de transporte dentro do condomínio que tem que ter segurança total, né? Então, todos os moradores têm que estar bem atentos, né, nas regras de utilização. Isso, segurança. Crianças, né, que utilizam. Animais. Isso. Que dicas você dá aí para animais, crianças? Assim, é importante demais, então. Procura o técnico ou procura o responsável pela sua empresa e tira essas dúvidas. É muito simples. É gostoso, é prazeroso também você explicar para um cliente o que compõe, até para quando chegar uma proposta, como você falou, Fernando, você saber o que eu estou tratando. Né? Quando você ligar para a empresa, a pessoa te falar que peça quer você saber aonde ela se encaixa, como é que funciona. Por exemplo, eu já vi 2 tipos de tracionamento da cabina. Cabos de aço e os mais modernos, condomínios que eu assumi recentemente, vamos colocar aí uns 6 anos para cá, eu comecei a ver fitas ao invés de cabos. Sim. Na época me estranhou, uma fita segura um elevador desse, é isso mesmo, Thiago? Isso, é uma questão ecológica, tá? As empresas têm trabalhado muito nisso, então existe o sistema de cabeamento de aço, que é o cabo de aço mesmo, e esses elevadores mais modernos, acho que de uns 15 anos para cá já vem assim, é o elemento de tração. É uma fita emborrachada, ela tem uma alma de aço, né? Mas a estrutura externa dela toda emborracha, né? E ela aguenta peso igual o cabo? Mesma Tempo coisa. de uso dela em relação ao cabo é maior, é menor? É similar. Similar? Quanto tempo, mais ou menos, em média? A gente sabe que vai variar, né, de acordo com viagens, peso e etc. Sim. Mas uma média, para os síndicos que estão nos ouvindo, sabe? O cara acabou de assumir um condomínio, o condomínio tem 5 anos, chega uma carta proposta de uma empresa que tem que trocar cabo de aço. Como é que é? Esse tempo de 5 anos é um tempo plausível para troca de cabo de aço? 3 anos, 20 anos, 15 anos, como é que seria isso? Tudo é conforme o uso. É igual você ter um carro que você usa. E você tem um carro que trabalha para Uber, para 99. Então, o fluxo de uso que vai definir o tempo de vida útil. A gente tem cabos de aço que dura 15 anos. Tem cabos de aço que dura 7, 5 anos.
Então depende do uso, depende de quantidade de unidades, né? Quantidade de unidades, andares, o peso que o elevador está exposto, porque o sistema de cabo de aço e também o elemento de tração, o momento todo que o elevador está funcionando, ele está tracionando, né? Então ele está tendo desgaste. Se não tiver um mau uso, tiver uma manutenção regular, né? A empresa estiver fazendo manutenção, estiver fazendo a verificação regular, os ajustes regulares, aumenta a vida útil. Então, a partir de 5 anos, né, começa a se falar numa troca de um cabo de aço, né? A gente tem elementos de tração que tem 15 anos que está funcionando e até o momento não tem nem sinal de que precisa trocar. Então, uma peça que é muito usada, né, que a gente vê sempre, a porta tá sempre abrindo e fechando. Às vezes, por uma única viagem, né, a porta fecha, sobe, chega, abre, fecha, desce, a pessoa abre e fecha. Quem faz esse controle é o operador de porta, mancal, o que seria isso? Então, o que acontece? Do maior volume de ocorrências em elevadores é o sistema de portas. Porque imagina o Nil chega lá no condomínio dele, no térreo. O elevador tá lá no 20º andar. Porta aberta. Você vai fazer o acionamento. Sim. O elevador vai fechar a porta. Um comando. Ele vai chegar lá no térreo, vai abrir a porta para você. Outro comando para abrir a porta. Depois você vai apertar o 20º, vamos supor, o 10º andar. Ele vai fechar a porta. Ele vai chegar no 10º andar, ele vai abrir a porta novamente. Ou seja, para atender apenas uma demanda, o sistema de operação de porta funcionou 4 vezes. E isso o dia todo com o elevador ali, com os moradores. Então, por isso que portas é um item que sempre dá problemas ali no elevador, né? Então, por isso que fala... Quais os principais, para os síndicos saberem? Mancal, operador de porta? Então, portas de eixo vertical, que é aquelas que você aciona com a mão, que já até foi descontinuada, né? Mas muitos prédios têm. Ela gasta muito... A famosa dorma, né? Famoso dorma, né? Isso, famoso dorma. Tem casos condomínios antigos. Com problema de dorma, exatamente. Então, fechador dorma. E o fechador dorma, como é que funciona? Ele tem um sistema de mola e de óleo. Para quem não conhece, para entender o dorma, quando você puxa a porta, é aquela peça que fica presa no portal junto com a porta, que faz o mecanismo para abrir e fechar. Então, o que acontece ali? Ele tem uma mola interna, que quando você puxa, você aciona a mola, e quando ele fecha, tem um sistema hidráulico ali dentro, que é o óleo que passa internamente pelas agulhas para reduzir ali ou aumentar a velocidade. Sim. Então, isso daí varia muito com a temperatura também. A gente pega um período igual em Juiz de Fora. Calor de dia, de noite tá frio. Aí, o calor de dia, o óleo fica mais ralo. Na hora que a porta fecha, ela fecha com mais velocidade. Aí alguém vai lá e regula a porta. Aí chega de noite, esfriou, o óleo fica mais grosso. A porta começa a ficar mais devagar para fechar. Aí não dá o contato. Não dá o aí contato. Pro síndico. A porta tá com problema. É isso. Então, porta de eixo, portas simultâneas, que é aquela que abre sem você pôr a mão, né? Aquelas ali, o que acontece? Vai ter uma mudança no prédio, tem alguma coisa, as pessoas deixam cair sujeira naquele trilho, né? Que aí cabe o condomínio cobrar da equipe de limpezas para estar sempre... É importante, né? Isso, acompanhando aquilo ali. Por quê? A porta fica forçando para abrir e fechar até danificar alguns componentes e desregula ela, entendeu? Então, para a parte de limpeza, vai ter uma obra em determinado andar. É bom a pessoa da limpeza ficar atento. Tá entrando em qual andar e qual andar que tá saindo, né? Para quê? Acabou a obra, vai lá, limpa a soleira, aquele trilhozinho, para quê? Para garantir que a porta não vai agarrar naqueles lugares, né? E o sistema de rondanas da porta, o mecanismo, o cabeamento, né? Vai todo sendo acionado. E existe um treinamento para os funcionários do condomínio, tá sabendo aplicar o tipo de produto adequado para limpeza? Bom, então é o seguinte, é importante cada condomínio procurar o responsável pela manutenção do elevador, a empresa, para entender se tem alguma orientação, tá? O que a gente faz? Não tem um produto específico. Você olha lá na internet, você tem vários produtos, né? Mas o que acontece? Produtos para aço inox. Você não pode passar um produto abrasivo, que você vai arranhar o aço, né? Você não pode passar um produto químico porque vai manchar. Então é aconselhável ter água morna com sabão neutro, você passar um paninho no sentido do aço, às vezes você olha o aço escovado, passa no sentido dele para limpar, né? E cabines de madeira, que às vezes tem algumas ainda, o produto adequado para ela. Então é bom sempre conversar com a empresa para entender qual que é o melhor produto para não danificar a estética ali do seu elevador, o aço ou o espelho, alguma coisa assim, né? Que acaba acontecendo. Isso é a limpeza do elevador e da soleira, nós falamos que é bom sempre ficar atento para que ela esteja sempre limpinha, porque a porta fica correndo. Pode passar uma vassoura mesmo. Pode passar uma vassoura, limpar um aspiradorzinho de pó, um paninho úmido também, você limpa, tira ali. Até porque quando o prédio ele não está tendo obra, ele não tem esse volume grande de sujeira. Então é aquela poeira do dia a dia, né? Uma vez por semana a pessoa limpando ali já é o suficiente para garantir ali o bom funcionamento do equipamento. Thiago, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, ela é até muito importante
inclusive para os síndicos que estão nos acompanhando. Por quê? É igual quem não entende de carro, leva o carro no mecânico, o mecânico fala o que quer e o cara vai lá e paga. Perfeitamente. Então a gente vê muitos síndicos hoje que não tem realmente conhecimento. Às vezes não é síndico profissional, é um síndico que está só ali no condomínio dele, não tem acesso às informações igual um síndico profissional tem, facilidade de ir em cursos, treinamentos, eventos, e acaba que o síndico fica vendido, né, nas informações que o pessoal do elevador passa. Precisa tocar uma placa de 10 mil reais. A placa é essa. Mas o síndico não sabe o que significa. Você tem esse tato, né? De saber explicar, saber orientar. De fato, ser transparente, né? No que você faz. Né? Sim. E é importante, é o seguinte. Por isso que é importante o síndico conhecer quem que é o técnico que faz a manutenção. Conhecer qual é a marca do seu elevador. Qual é o fabricante, né? Que está cuidando ali do seu elevador. Para quê? Pra você ter essa proximidade. Não adianta chegar a mandar uma proposta para você e você não sabe o que é e simplesmente aprovar para liberar seu elevador. Eu prezo muito por isso, de explicar para a pessoa o que ela está comprando. Esclarecer para ela. Depois que ela entender, é um outro fator. Aí você negocia, você parcela, enfim. Existe aquela parceria ali que você tem que equilibrar, porque a empresa, ela quer algo que seja bom para ela, é bom para o cliente. Vocês têm clientes, né? Exato. Nós temos clientes, então a gente tem que fazer o quê? Tem que ter um meio termo, né? Toda peça tem seu preço, né? Tá ali embutido vários custos, né? Então você tem que ter essa didática, explicar para o cliente e negociar. Né? Não adianta você mandar uma proposta e a pessoa aprovar simplesmente. Por isso que é bom ter o contato com o técnico, com o responsável pelo elevador da sua região, para que você tenha a oportunidade de entender, esclarecer, né? As empresas têm as pessoas que fazem esse papel, mas o síndico pode procurar também, às vezes, ter um momento melhor, marcar uma reunião, vamos lá, vamos conhecer o elevador, como é que funciona, igual eu falei, as partes, casa de máquina, poço. Entenda como é que funciona. Para quando chegar uma proposta, ficar muito mais fácil, né? E acontece muito disso. Chega uma proposta, o cliente liga, que peça é essa? Isso é caro? Aí. Onde que vai, né? É isso aí. Aí quando você explica, não, vamos lá. Vamos começar do princípio. O que é essa peça, onde ela vai, a funcionalidade dela, né? Aí a pessoa começa a entender, aí fica até mais fácil de esclarecer. Tem aquele síndico também que não gosta de gastar muito, né? Ele quer sair como o cara econômico ali, tá trazendo economia pro condomínio. Aí não, essa peça dá para segurar mais um pouco. Ele ultrapassa a orientação técnica, né? Porque da mesma forma que tem o mecânico que fala, você mesmo citou aqui, pode fazer tudo, né? E paga, o cliente paga, tem gente que acha que às vezes a empresa de elevador também tá ali querendo vender peça. Né? E por conta própria fala que não precisa trocar. Cara, eu vou te falar uma coisa na prática, na prática condominial, existem empresas que jogam baixo a mensalidade para poder ganhar uma licitação numa concorrência de um condomínio, porque o lucro dela depois vai vir tudo entubando peça. Né? Infelizmente, né, a realidade, o Thiago tá no mercado também nessa área, né? Talvez a área de conservadora, né? Talvez não tenha tanto essa interface, mas a gente sabe que isso acontece. Então é importante, Thiago, a gente explicar para os síndicos também isso. Existe o contrato de manutenção mensal, né? E existe as peças que vão ser necessárias à troca. Boa. Existem contratos que contemplam peças, e aí é um contrato único, e existem contratos que não contemplam peças. Por exemplo, a gente sabe que tem peças que são 30 mil, são 25 mil, e tem peças que são 500 reais, R$1.000. Qualquer contrato contempla uma peça, vamos supor, porque tem plano de saúde, por exemplo. Plano de saúde, vamos supor, o cara vai fazer uma cirurgia e tal, tem uma carência. Ele tem que ficar tanto tempo. Então o cara entra no plano de saúde, faz a cirurgia e sai do plano de saúde. Como que funcionam os contratos de elevadores? Explica para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, como que funciona. A pessoa, ela pode... Entrei agora. Vamos supor, ele tinha um contrato que não contemplava a peça. Aí ele verificou que precisa trocar uma peça de 30 mil. Então agora esse mês eu quero que contemple a peça. Como que funciona? Então, importante, Fernando e Nil. É uma pergunta assim que às vezes muitos síndicos não se atentam, só vão lembrar quando tiver uma peça para trocar. Às vezes o síndico chega também, tem um contrato com cobertura de peças. Aí ele fala, eu quero reduzir o preço do condomínio. Bem lembrado, Fernando. Aí a pessoa vai lá, começa a reduzir custos. Vai lá, eu tenho um contrato que cobre peças, eu vou reduzir 30%, 40% do valor dele, vou pôr um contrato que não cobre peças. Vai ter uma economia de imediato. Mas lá na frente, quando tiver que trocar uma peça, aquela economia não valeu muito a pena. Então, existem contratos que contemplam peças, né? Claro, tem que olhar lá itens excluídos do contrato. Todo contrato tem, porque existem fatores externos, mau uso, vandalismo, tem algumas peças que o contrato que você vai fazer com a empresa vai te excluir, né? Um exemplo, tem excluído no contrato sistema de biometria. Um exemplo, tá, gente? Às vezes o seu elevador não tem biometria e você tá preocupado com a biometria. Então você tem que olhar o que está excluído, né? E o que está no seu elevador.
Então, todo contrato, mesmo com cobertura de peças, ele tem os itens que estão excluídos, tá? E existem os contratos que é só conservação, que é o quê? Manutenção, assistência técnica, aqueles itens. Quando tiver que trocar uma peça, manda a proposta para o cliente, o condomínio pode fazer essa migração? Vamos supor, ele estava num contrato que não contemplava a peça. Chegou uma carta proposta numa peça de 30 mil, ele entra pro Não. Porque é o seguinte, como que é isso? É aquilo que a gente falou, ele tem que ter uma parceria do condomínio com a empresa, né? Ninguém vai pagar a conta de ninguém. Tem que ter uma parceria, igual o plano de saúde. Sim. Plano de saúde, quando você entra lá, você não pode chegar lá, ó, tem que fazer uma cirurgia, eu vou fazer um plano. O elevador é a mesma coisa. Quando vai passar um contrato para integral, tem as premissas que são avaliadas pela empresa mantenedora. Vamos olhar, vamos fazer uma vistoria. O coerente é isso. Isso é o coerente. Fazer uma vistoria, como está a condição do seu equipamento e te mandar uma proposta, né? Para alterar o contrato para cobertura de peças ou não. Às vezes o seu elevador tem cheio de peças que precisam ser trocadas, não é coerente. Aí tem que fazer um estudo junto à empresa para entender qual será o melhor cenário. Então, o elevador novo, quando é entregue, consegue fazer um contrato integral. É igual um plano de saúde. Pô, menino novo faz um plano de saúde, a longo prazo o preço do plano de saúde vai estar mais barato porque de uma pessoa com 50 anos, 60 anos, quer fazer um plano de saúde, né? A demanda nunca fez e vai fazer agora. O preço vai estar lá em cima. Então, quem tem um contrato com peças, ele vem ao longo do tempo pagando um valor menor, né? Para quando tiver que trocar uma peça coberta. Agora, quem tem um elevador sem o contrato com cobertura de peças, não é tão simples fazer essa migração. Tem que procurar o representante pela empresa, conversar e ver, fazer um estudo de valores e ver se vai ter essa possibilidade ou não. Às vezes fazer uma análise no equipamento, talvez, né? Análise no equipamento. De repente você chega lá, o cabo de aço está comprometido. Tem algumas coisas comprometidas, né? De repente fala, ó, troca esses equipamentos que estão comprometidos, né? E aí passa para um integral, né? Você pega um elevador novo, de repente o Fernando assume um prédio com 3 anos de uso e o elevador tá novo. Tem uma peça para se trocar. O Fernando chega, não, troca a peça, faz uma vistoria no equipamento e passa para cobertura de peças. É comum acontecer isso, assim como é comum a pessoa migrar de um com cobertura para um que não tem cobertura de peças, por uma economia no momento, mas lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, vê que não valeu a pena. É igual conservador, né, Nil? O cara, às vezes, ele tem um funcionário que é direto do condomínio, que pra ele, no curto prazo, ali sai mais barato. Mas lá na frente tem um passivo de trabalho de 30 mil, de 40 mil. Exatamente. Ao invés de usar uma conservadora, que no momento... garante a estabilidade ali, trabalhista e tudo. É isso aí. Né? Exatamente, a mesma situação, né? Sim. Outra coisa, Thiago, esse contrato, igual você falou, existe o contrato integral, que é o que contempla a peça, e o que não é integral. Normalmente, o que contempla nesses contratos que não são integrais? Uma visita semanal, uma manutenção mensal, emergências, se a pessoa ficar presa no seu elevador parar, como que funciona? Então, é bom ver com a empresa se tem alguma particularidade, mas vias de regra, o que é? O contrato com cobertura de peça. A manutenção, ela é mensal, né, no elevador, né? A assistência, né, 24 horas, né? Você tem um horário comercial que... Toda empresa tem um horário comercial do funcionamento, tem um horário emergencial. Então, no contrato vem especificado tudo, o plantão. No contrato vem especificado tudo isso, né? O horário de atendimento, o plantão, como é que funciona, né? E essa questão de emergência é 24 horas. Certo. O Thiago, falando sobre um pouco da realidade que a gente da Minas Brasil vive dentro dos condomínios, que é em relação a resgate de elevadores. Nós tivemos já algumas situações em que alguns moradores estavam sendo transportados, o elevador parou e eles fizeram depois uma reclamação de que o porteiro não fez o resgate. E nós, da Minas Brasil, treinamos todos os nossos colaboradores para não fazer o resgate, porque não é autorizado. Ao meu entender, você vai expor se eu estou errado ou não. Seria responsabilidade da empresa ou do corpo de bombeiros, né? Fazer esse procedimento. O máximo que a gente faz, inclusive a gente treina nossos colaboradores para isso, é identificar qual andar está, ir lá e fazer um trabalho de psicologia. Falou, ó, já chamamos o resgate, tá vindo, tô aqui de fora, tá tudo sob controle, fica tranquilo, para as pessoas saberem que tem alguém tratando daquele assunto. Tem gente que tem claustrofobia, né? Pois é, então é aquele papel de psicólogo naquele momento. Sim. Nil, pergunta excelente, e é a pergunta polêmica no dia a dia. Então o que acontece? Quando o equipamento para, alguma coisa aconteceu, igual a gente, deu febre. Alguma coisa tá acontecendo, a gente não sabe. Tem que buscar a solução ali, né? Tem que buscar a solução correta, né? Não adianta eu tô com febre, eu saio tomando qualquer medicamento e vou fazendo qualquer coisa. Não é assim. O elevador é a mesma coisa. O elevador tá lá quietinho, tá trabalhando. Deu uma queda de energia.
Ele vai parar. Oscilou a energia, ele vai parar. Um sensor falhou, ele vai parar. Muitas vezes volta automático, né? Muitas vezes volta automático. Vai lá em cima, volta, né? Isso. Então, um exemplo. O elevador está funcionando, deu uma queda de energia, oscilou. Ele para. Se for um elevador eletrônico, parou. O cérebro dele fala, não sei onde estou. Vai reiniciar. Aí ele fala, opa, onde que é minha referência? Lá embaixo. Para, desce lentamente em velocidade de manual. Quando chega lá embaixo, na primeira parede, dá um pequeno tranquinho que ele chegou, parou, acionei meu primeiro sensor. Abre a porta. Voltou a funcionar? Perfeitamente, foi só algo simples. Parou o elevador, não voltou a funcionar? Opa, aconteceu um problema e eu não consegui resolver sozinho. O próprio sistema para quê? Tipo assim, parou o elevador, alguém vai chamar a empresa para ir lá verificar. E isso que você falou é importante. O que se deve fazer quando ficou alguém preso no elevador, tá? Em caso parou o equipamento, prendeu o passageiro, entrar em contato com o passageiro. Sim. Procura saber alguma informação, onde que ele estava, qual andar que ele estava, para onde que ele estava indo, pra você ter uma referência. Exato. Aonde você estava? Estava no 8º andar, apertei para descer, logo que começou a descer, parou. Tudo bem. Acalma a pessoa, avisa que é para ela ficar tranquila, que você vai solicitar a pessoa responsável para fazer o resgate. E aí, nesse momento, você vai ligar para a empresa mantenedora do seu elevador e vai abrir uma solicitação técnica para tirar um passageiro preso. É importante avisar que tem passageiro preso para que a empresa consiga dar prioridade, tá? E aí vai designar o técnico para fazer o atendimento. E nesse meio tempo, o que é importante fazer? O profissional no condomínio orientar a pessoa lá que fique tranquila, que está tendo ventilação na cabina, que o técnico já está a caminho, para a pessoa se acalmar, tá? E não pode fazer mais nenhuma intervenção. Por quê? Se você faz uma intervenção no equipamento, ô Nil, a sua equipe, um exemplo, ela não está capacitada para isso. Não. A do Fernando lá, seus porteiros, os zeladores, não está capacitado para esse tipo de atividade, né? Então é o seguinte, se você vai fazer uma atividade que você não está capacitado para ela, você está assumindo um risco. Só que quando esse colaborador assume um risco, o superior dele está assumindo um risco também. Porque se um funcionário da limpeza lá, ou da sua equipe, se acidentar, ou a pessoa que ele está tentando resgatar se acidentar, a responsabilidade vai ser sua. Exatamente, da empresa. Se o porteiro, na boa vontade, vai lá, a gente sabe que tem aquela licença de querer ajudar. Vai lá, teve um caso que saiu no jornal, inclusive. O porteiro foi fazer resgate de um menino, e o porteiro não tinha uma placa, parece, de proteção debaixo do elevador. Sim, né? sim. E esse elevador não tinha. O porteiro fez assim, o menino pulou nele, o porteiro serviu de concha pro menino cair no vão do elevador. Na hora de falar, Morreu. imagina o pai dessa criança. Pois é. Aí é onde a gente fala. O próprio porteiro, né, com toda boa vontade, querendo ajudar, mas não estava capacitado para isso. Imagina a cabeça desse porteiro, desse profissional, como está hoje nesse momento. Então, concluindo. Eu tirei de todos os meus condomínios aquela chavinha fininha que os porteiros antigamente enfiavam para abrir o elevador. Eu tirei aquilo da portaria, guardei, tirei e cortei aquilo. Mas ainda tem alguns que de vez em quando enfiam a chave fina, enfiam. O cara arruma, tem uma chavinha em casa, um negocinho. enfim. Então, a orientação é para que não faça. Existe a possibilidade da cabine deslocar, ainda dentro dessa pergunta, então, Thiago? Enquanto tá tirando o passageiro? É o que a gente está falando. Só pode tirar o passageiro preso a empresa mantenedora do elevador ou o corpo de bombeiro militar, que são as pessoas capacitadas e treinadas para tal atividade, para fazer ela com segurança. Qualquer outra pessoa que tentar fazer, está assumindo risco. Sim, mas existe a possibilidade da cabine se deslocar? Então, por isso que tem que ser feito pelo profissional responsável. Porque tudo vai determinar o quê? Como é que é a manutenção do seu elevador? A empresa está seguindo rigorosamente os critérios corretos para fazer a manutenção do elevador? Se a manutenção está em dia, os critérios adotados foram aplicados, não tem risco, né? Por isso que tem que ser feito pelo profissional da manutenção, o Corpo de Bombeiro Militar, que vai fazer da forma correta. E por que não pode ser feito por qualquer pessoa? Qualquer pessoa que eu digo que não é habilitada na área. O elevador, toda a fiação que desce da casa de máquinas, ela passa pela caixa do elevador para se comunicar com a cabina e passa para se comunicar com as portas. E ali tem toda a fiação. Tem contatos, tem lâminas, né? São protegidas, mas estão ali. Então, o que acontece? E a cabina, a parte externa do elevador, que é a porta, tem toda a estrutura, que aquele portão é aço dobrado e está para o lado de dentro do poço. Então, por dentro do poço, tem as áreas ali que tem risco de se cortar, se machucar. Por isso que os técnicos trabalham com luva, seguindo os procedimentos de segurança, né? Assim como toda atividade exige, o técnico para trabalhar tem esses equipamentos. A pessoa que não é qualificada, que for fazer um resgate sem ter conhecimento, a pessoa que está lá fora está ansiosa para tirar quem está lá dentro, e quem está lá dentro está ansioso para sair. Então, dois ansiosos ali, Não dá certo. O que vai acontecer? A pessoa vai pôr a mão onde ela achar que tem uma garra, e a pessoa que está lá fora vai pegar para ajudar de qualquer jeito. O que vai acontecer? O pessoal pode tomar um choque,
A pessoa pode se cortar. Se a cabine parar no meio da parede, tem ali mais ou menos uns 50 centímetros, a pessoa tenta sair. Na hora que ela for pular, ela não vai calcular se a cabeça dela vai bater ou não na lajezinha ali do andar de cima. A pessoa pode tentar pular, bater a cabeça, machucar, cair desmaiado. A pessoa pode pular, desequilibrar, torcer um tornozelo, bater a cabeça no rodapé do outro lado da parede. E acontece, parece que não... Vários riscos, né? São vários riscos que o síndico no momento ali quer que tire, mas se ele parar para refletir os riscos que tem, ele pensa duas vezes. Sim, e os próprios moradores têm que fazer uma conscientização, que depois os próprios moradores cobram. Desculpa, o síndico ou a empresa de conservação. Absurdo! Minha mãe tava lá dentro suando, passando mal, o porteiro em pé ali não fez nada. Sim. Né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização que realmente não é interessante. Então, assim, qual o prazo de atendimento normalmente de uma empresa, assim, a maioria das empresas, quando você liga para as empresas, o cara tá preso no elevador. Isso pode variar, né? Não existe um tempo determinado, nem não existe um SLA. É porque o que acontece? Toda empresa, né, ela tem indicadores, né? Então, o ramo de elevadores, o indicador que tem aqui é tempo de atendimento. Que é atender rápido. Normalmente tá chovendo, trânsito toda empresa, ruim, toda empresa. Né? Toda empresa quer atender rápido. Se uma pessoa, se um cliente, se eu te ligar, ô Nil, você vai querer mandar o cara lá. Exatamente. Se o cara pudesse teletransportar, você já colocava ele lá dentro. É o ideal. Né? É o ideal. Então não existe o tempo, existe o quê? A prioridade. Por isso que a gente fala, é passageiro preso? Avisa que é passageiro preso, pra pessoa dar prioridade. Quando não for, não fale que é, porque o dia que for de verdade, a pessoa pra falar, pô, lá eles abrem. Tô afogando, quando tá afogando de verdade. Não vão acreditar. Salva, né? Então, não existe um tempo determinado para isso acontecer, esse tempo de atendimento, né? Depende da localidade. Depende da localidade, da demanda, da disposição onde o prédio fica, né? Entendeu? Quando cai uma chuva forte, um prédio te liga, com certeza vai ter mais, vai ligar naquele dia, porque na região tá horrível, para tudo tudo, alagado. Né? Você vai pegar aí uns pontos, um período de temporal. Orientação. Quem tem medo de elevador é bom evitar usar, porque o risco de parar é grande, né? Então é bom sempre ter essas dicas. Um exemplo, para quem tem criança em casa, pô, tá chovendo, evita de deixar usar, porque criança às vezes não tem um controle emocional que um adulto vai ter ali, aguardando ali. Pode ver esse caso que você falou aí. A pessoa ficou presa no elevador, o porteiro tentou tirar, ou seja, se é um adulto, de repente o adulto, não, pera aí, vão tentar, né? Espera o resgate chegar. E até uma dica nessa gestão de crise também para você que é morador. É importante você comunicar ao síndico o que está acontecendo, mas não como primeiro contato. O que acontece muito na prática? A pessoa liga para mim, liga pro síndico. Minha mamãe tá presa no elevador. Cara, eu às vezes, meia-noite, tô dormindo, às vezes. Né? E a empresa, ela tem um call center 24 horas para receber esse tipo de atendimento. Que normalmente tá nos elevadores. Que tá o telefone na cabine. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu assumo um condomínio é verificar se nas cabinas, né? Eu até perguntei ao Thiago, cabina. Se as cabinas estão com o telefone, tanto comercial quanto plantão, para a pessoa ligar. É importante que esteja escrito nessa plaquinha, as empresas, o horário, que a partir de tal horário é plantão. Porque tem gente que às 8 horas da noite a pessoa tá nervosa, tá ligando pro telefone comercial. E aí ela pode até avisar o síndico, olha, papai tá preso no elevador e tal, vovô, meu filho, uma situação, para às vezes o síndico tentar ajudar de alguma forma, ligar também para a empresa, alguma situação. Mas o primeiro contato, é importante você, morador, ligar para a empresa de elevador. Depois você tenta falar com o síndico, alguma coisa, porque quem vai realmente fazer o resgate, como foi falado aqui, não é o porteiro, não é o síndico, é a empresa especializada em elevador. Importante falar também o seguinte, para você que é síndico aí, já veterano ou iniciante, é importante o quê? Você vê dentro da cabine do seu elevador primeiro, tá lá o número da empresa que faz o atendimento, telefone, se não tiver, pede para colocar. Exato. Outra coisa importante, o alarme tá funcionando, aquele botãozinho do alarme para a pessoa se comunicar, é importante. E outra coisa, o sistema de interfone está operando, está funcionando direito, por quê? A pessoa que ficar presa no elevador, a primeira coisa que ela vai fazer é acionar o alarme e acionar o interfone. Se um desses dois não estiver funcionando, já começa o pânico. Então, se está funcionando perfeitamente, você vai estar garantindo a segurança do equipamento. Se você tem dúvida, chama o técnico da manutenção, pergunta como é que é, pede para ele te explicar como é que funciona. Porque tem cabines que você apertando o botão do alarme, ela não vai funcionar porque o sistema está programado para ele só atuar, só disparar o alarme se o elevador estiver parado entre andares, né? Para evitar que as pessoas apertem de forma acidentalmente, fique incomodando as pessoas. Então, é isso que a gente dá a dica. Olha se o interfone está funcionando, olha se o alarme está funcionando. Tem dúvida? Pede o técnico, deixa aviso com o porteiro, quando o técnico vier aqui, pede para ele testar para mim o alarme, interfone, ver como é que tá. Entrou períodos de chuva, pô, pede para dar uma olhadinha para mim lá, fulano, vamos fazer uma vistoria a mais.
é o excesso de cuidado que vai garantir a segurança do síndico, dos moradores. Pode né, ajudar a ter esse acompanhamento. Pode, né? vai lá. Fazer o treinamento. Cria uma rotina. Cria uma rotina no prédio, lá pede o zelador, o porteiro, ó, vamos criar uma rotinazinha aqui. Uma vez por mês aqui, eu sei que o técnico vem, mas dá uma olhadinha lá, aperta o botão, né? Dá uma olhadinha. Pô, começou a chover, orienta os pessoal. Uma emergência você tá preparado. Tá preparado. Tá preparado. Tiago, ainda dentro dessa gestão de causa aqui que a gente tá falando, hoje em dia, você ainda vê a possibilidade, ainda acontece, a gente vê na televisão também, casos de um elevador despencar? Existe mecanismo de proteção, ou de acordo com a idade do elevador lá atrás, ainda tem elevadores funcionando que não tem esse mecanismo. Como que funciona? Muita gente ainda tem medo, tem brinquedos em parque, né? Que é um elevador despencando e tal. A minha empresa é um 16º, tem gente que sobe a pé. Olha só, tem medo do elevador. Chega lá fazer entrevista. Chega lá pra não vir subir na pé. Chega pifando. Pois é, então ainda cai elevador assim? Então, excelente pergunta. E é o que eu falei lá atrás no início. No posto do elevador tem um dispositivo que é do limitador de velocidade. Respondendo a sua pergunta. O elevador, os mais modernos principalmente hoje, são 2 metros, 2,5 metros por segundo a velocidade. Então você às vezes entra nele e nem sente a velocidade que ele tem. Mas quando ele para, você vai perceber, porque é inércia, né? Você vai vir com um carro a 100, 120 por hora na rodovia e ter que frear bruscamente, ou seja, seu corpo é projetado para frente. O elevador é a mesma coisa. Quando ele dá um tranco, assusta as pessoas. Mas vamos lá. O elevador ele tem um sistema que às vezes muitas pessoas não sabem, é o sistema de freio de segurança. Ele trabalha em paralelo com o elevador. Para que isso? Para garantir que se o elevador exceder a velocidade, ele bloqueie. E dependendo do nível, ele trave na guia. Então como é que é composto hoje? Um limitador de velocidades ele fica na casa de máquinas ou por dentro do poço quando o elevador está em casa de máquinas. Tem um cabeamento de aço que desce, vai até lá no poço do elevador no fundo, passa pela polia do sistema de limitador de velocidade, sobe e é presa na lateral da cabina. Que debaixo da cabina tem um sistema, igual aquele velocidade máxima 1, que o elevador desce até saindo fogo na guia, né? É parecido, mas não é naquela proporção ali, eles exageraram, né? Mas então o freio de segurança fica debaixo da cabina, né? Para que se o elevador exceder a velocidade nominal, por exemplo, se o seu prédio tem um elevador de 1 metro por segundo, se ele exceder a velocidade em tal referência, ele vai acionar um contato elétrico que o limitador de velocidade vai cortar a tensão e vai fazer o elevador parar. Comunica com a placa. Mas se mesmo assim ele tentar se movimentar, ele trava mecanicamente e faz acionar esse freio de segurança que vai debaixo do elevador, para garantir que a cabine pare. Um exemplo, a capacidade do seu elevador é 600 quilos. Tá tendo uma obra no seu apartamento, aí o rapaz tá fazendo a obra, vai lá, coloca 12 sacos de cimento. Vai atingir os 600 quilos. Beleza. Aí o cara entra também junto com o servente, ou entra também para descer. Opa, já extrapolou. Então, às vezes o elevador, dependendo da tecnologia, do modelo, pode ser que ele até comece a partir, né? E ver que não atingiu, ou seja, aí pode ser que ele exceda a velocidade, é onde o sistema faz o travamento, né? Os elevadores mais modernos têm um sistema que ele bloqueia. Vai no shopping para você ver. E não sai. Exceder. Não sai. Tem que descer alguém. Excede a velocidade, você vê, começa um bonequinho a pitar lá até alguém sair. Dá até briga, porque ninguém quer sair, então, enfim. E tem muito isso, né? Cabe mais um. Tem, para 6 pessoas, tem 9. Ah, eu sou magrinho, vou entrar. Isso. Sempre assim, dentro do elevador. Os mais modernos têm um sistema de carga que ele apita, né? Os mais antigos não tem, por isso que o limitador de velocidade tem que estar funcionando. É importante o síndico e as síndicas, né? E os representantes do condomínio conversar com a empresa de elevador e saber como é que tá a manutenção do freio de segurança do meu elevador. Tá legal, não tá? Tem alguma observação? Por quê? É uma peça principal do elevador. E ela tem que estar funcionando em dia. E a manutenção, ela abrange o limitador de velocidade. Esses casos que a gente vê no Fantástico e tal, de elevador que despencou e gente vem a falecer. É porque normalmente esse freio aí também, ele precisa de manutenção. Ele não atuou nesses casos. Toda a situação tem que ser apurada, tem que ser investigada para entender o que aconteceu, né? Então, por isso que é importante estar sempre tendo contato com a empresa de elevador para saber como é que tá a manutenção, se tem alguma coisa que precisa ser feita, né? Então, existem empresas e empresas, né? Existe pessoas e pessoas, tem gente que dá valor à segurança, tem uns que não dão. Então, por isso que tem que estar sempre atento, né? Então, se alguém chegar no seu prédio, estou desligando por questão de segurança, leva a sério. Leva a sério, procura saber o que está acontecendo, que fique uma semana com o elevador parado. Mas não fique com ele funcionando uma semana esperando acontecer um acidente e você ter que assumir essa responsabilidade. Que eu, pelo menos, como pessoa, como profissional que eu sou, eu não durmo tranquilo se tiver um elevador que eu tenha receio. Receio, não digo, né? Inseguro não vai estar porque eu não aceito isso, mas se eu tiver receio, eu não durmo. Então, assim, é doloroso quando o cliente me liga, um síndico, ó, tem que trocar uma peça aqui de segurança, não é como ele funcionar até essa peça chegar.
Cara, eu não negocio. Isso aí tá em mim isso. Segurança não se negocia. Exatamente. Existe algum risco também de um morador que está no 10º andar, chama o elevador, aí a porta abre, o elevador não está lá. Existe esse risco? De forma alguma. Por que, Will? O Nil, o elevador, a porta que é elétrica é de cabina. Uhum. A parte toda elétrica do elevador é na cabina. A porta de pavimento, ela não faz esse mecanismo de abrir e fechar. Ela é movida. Depende da outra. Ela é movida apenas. Ela tem os contatos elétricos para o comando saber que aquela porta fechou. A porta que tem acionamento elétrico é a de cabina. Justamente então, onde a cabina tiver, que vai abrir. O elevador chegou, parou no andar, abriu a porta de cabina, que é a motor, ela abre. A de fora é a movida, abriu a porta, ok? Então não tem risco. Agora, você vê muito quando aquelas pode eixo vertical, por isso tem uma placa lá. Eu perguntei porque teve um caso desse, acho que num hotel aí. Tem uma novela, né? Que a mulher morreu famosa pra caramba. Um hóspede foi entrar no elevador e não tinha elevador, ele foi. Olha só. Então, por isso que essas portas de eixo vertical, que é onde a pessoa usa a força para puxar a porta, tem que se tomar um grande cuidado. Por isso que tem, geralmente, algumas leis municipais mandam colocar um adesivo. Antes de entrar no equipamento, verifique se o mesmo está no local. As pessoas falam, pô, gente, pelo amor, se ele chegou, ele está. Seria óbvio, né? Seria o óbvio, mas por isso que é importante orientar, é importante cuidar, porque é o seguinte, a precaução nunca é demais, né? Prevenir nunca é demais. Então, se é aquelas portas que você tem que puxar com a mão para abrir, vamos ter a cautela de verificar, normalmente, né? Prédios antigos, né? Condomínios mais prédios antigos, né? Então, hoje não tem mais essa porta de puxar. Existe aonde foi instalado onde era no passado, sim, né? Mas os novos que estão sendo instalados os novos não tem. Mesma coisa aquela porta que era de gradezinha, né? Pantográfica, né? Antigamente tinha muito. Isso, só em prédios tombados que tem que ter. Porque prédios tombados, não pode, né? Então, agora, não tem essas portas, não vai também causava acidentes, essas pantográficas, né? Pessoas, às vezes, uma criança põe um dedo, põe uma... Né, É perigoso, porque ela é perfurada, a pessoa pode passar um objeto, alguma coisa e bater e se acidentar, né? Ela tem todo um sistema de segurança adequado para aquele modelo de equipamento. Então você vai pegar um Fusca, ele tem todo um sistema de sensores de segurança. Você vai pegar uma BMW, uma Mercedes, é carro, te leva em qualquer lugar, só vai mudar o quê? Um tem mais conforto e tem mais sensores de segurança. Sim. A outra, né, vai te levar no mesmo lugar, funciona, tá dentro das normas, mas não tem tantos sensores para poder garantir sua segurança. Assim acontece com o elevador. Vai ter portas pantográficas antigos, tá com a manutenção em dia, tá ok. Agora você vai ter mais modernos, tem muito mais sensores e vai te proporcionar mais segurança. Certo. Pra gente encerrar, Thiago, que dica você dá aí pros nossos ouvintes e telespectadores em relação a crianças e animais em elevadores? Importantíssimo. Só agregando a pergunta do Fernando. É que a gente tem muitos casos, né? Você, como um profissional da área, você com certeza vivencia isso muito mais do que nós. O Fernando também um pouco como síndico. Caso de cachorro, de ver coleira, as pessoas entram com o cachorro, a coleira fica presa no elevador, na porta. Isso. Criança que fica pulando no elevador, apertando botões irregulares ali. Isso. Então eu acho a pergunta do Fernando bem interessante. Para concluir, então, o que acontece, espectadores? Crianças com menos de 10 anos, tem assim uma dúvida, é 10 ou é 12 anos, né? Vai da legislação local, enfim, tem sempre uma dúvida. Mas a orientação, crianças com menos de 10 anos não devem andar no elevador sozinhas. Por quê? Se acontecer uma situação de emergência, ela não vai saber como agir. Ela não vai ter aquela didática de procurar um botão de alarme, procurar um interfone. Ela vai querer sair dali, né? É igual o Will comentou, né? No início lá, né, Nil? Sim. A pessoa vai tentar fazer o resgate e acaba se acidentando. Então, por isso que é aconselhável não deixar a criança com menos de 10 anos usar o elevador. Por questão de segurança, né? Certo. E para animais, né? Pô, a gente sabe que hoje em dia o mundo pet aí dominou. Então, tem pessoas aí que... filho. Pet é o filho, né? Pode falar que é pet, é filho. Eu adoro cachorro também. Eu também adoro cachorro. Então, assim, a gente sabe como é que é. Então, qual que é a orientação que se tem? Vai andar no elevador, traz seu pet próximo de você. É igual criança. Tá do seu ladinho. Ou no colo, né? Se for um pet pequeno. Se for um pet pequeno no colo, né? E muita atenção com a coleira. A gente vê casos aí, a gente ouve contar o seguinte, a pessoa entra, a coleira ficou do lado de fora, a porta fecha, o sensor não pega, porque é algo fino, né? Às vezes a porta fecha, e aí quando o elevador vai funcionar, a coleira trava lá fora no sistema de porta, e aí o que vai acontecer? O elevador vai ficar, a coleira vai ficar e o pet vai ficar preso, né? Então o que acontece? Tá com o seu pet, muito cuidado na hora de entrar no elevador. Traz próximo de você, tá?
transporte de gatos. Tem aquelas caixas apropriadas para transporte, né? Porque às vezes, né, é perigoso, né? Arranhar alguém que está próximo, então tem essas questões. E animais de grande porte, o que se aconselha? Aquelas focinheiras, né? Sim. Por quê? Tem o risco também do animal assustar, né? Pô, já pensou, um elevador fica preso, o animal fica nervoso e temos uma pessoa dentro, né? Ou também, às vezes, o elevador para, o animal pode ficar agitado. Legal, né? essa informação. Então, é importantíssima essa questão dos animais, tá? Assim, a gente pede o quê? A gente orienta, né? Tente usar o elevador de serviço, tá? Tente. Por que a gente fala isso? Para não ter problema com as pessoas que estão descendo no social, mas enfim, aí cada condomínio tem sua regra, tem suas normas, né? E, enfim, quem sou eu para falar qual o equipamento que é para usar? A gente orienta, né? Aí a pessoa vai fazer porque tem gente que se sente ofendido também de falar, porque eu tô com meu pet, então eu tenho que pegar o social. São casos de serviço, né? Na convenção, né, Fernando? Exato. O regimento, tá pré-determinado em assembleia, talvez. Exato. Mas o E como importante sempre aí, liga pro síndico, absurdo, pra poder pegar o elevador de serviço. Um absurdo, o porteiro não soltou. Passa apertado. A mãe que tava lá dentro do elevador, sempre a culpa é do síndico, você pode ficar tranquilo. Mas, ó, o que eu deixo para vocês é o seguinte: pet, reforço, gente, que é uma coisa muito importante. Não, cuidado com a coleira. Vai entrar, o pet tem que estar próximo, tem que estar olhando, põe a mão na frente da porta, no sensor. Porque o bichinho, coitado, ele não tem culpa, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele entra ali e sai. Você abrir a porta, hoje ele entra no elevador. É a caixa mágica, pra ele é caixa mágica. Então, entra num lugar, sai no outro. É importante, pô, vai sair, abriu a porta, cuidado. Se o elevador tiver no andar, ele pode correr pra lá, porque ele quer sair, quer passear. O bichinho quer fazer as necessidades dele, então é normal. Ele só quer isso, né? Só quer isso. Aí, vamos supor que a coleira tá do lado de fora. No tempo que você tá fechando a porta, se alguém chamar, o elevador vai partir. E aí pode não ter um fim legal, né? Então muita atenção. Assim, a gente tem que ter cuidado com as crianças e com os pets também. Com certeza. Com certeza. Mas é isso aí. Thiago, a gente queria, né, agradecer a sua presença aqui em nome do podcast Evolução Condominial. Eu e o Nil. Foi muito proveitoso, muitas informações, né, Nil? Eu acredito que todos os síndicos, moradores, membros do conselho, as pessoas que estão aí na área condominial, estão muito, depois desse podcast, com muito mais informação para poder usar o elevador de forma correta, né? E os profissionais estão muito mais agora capacitados também para poder lidar, conhecer, ligar para a empresa, saber quem é o supervisor, né? E ter essa interface, né? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos os nossos ouvintes, todos os telespectadores. Obrigado, Thiago, pela participação, poder contribuir conosco aqui, né, no assunto que você domina. É sempre um prazer ter você perto de nós e principalmente agregando aqui no nosso podcast. Agradecer a todos também pela participação, pelo acompanhamento aqui com a gente. Em breve nós estaremos já com a próxima edição também. Thiago, pode fazer suas considerações finais. Eu agradeço ao Nil, agradeço ao Fernando pelo convite, né? Me sinto lisonjeado em poder estar participando aqui e contribuindo com vocês. Aos telespectadores aí também que estão nos ouvindo, né? Espero ter contribuído de alguma forma, ter trago alguma coisa para agregar para vocês, né? Que informação nunca é demais. Eu estou à disposição, sempre precisarem, estarei aqui novamente. Está de bom tamanho. Eu agradeço a oportunidade de ter participado aqui com vocês. Gente boa, anda com gente boa, né, Fernando? É isso aí. O tempo todo. Isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.